Um milho é apenas um milho. Um milho pode nutrir, alimentar, fazer um cuscuz ou uma deliciosa pamonha. Mas o milho cultivado pelo agronegócio capitalista pode também devastar o meio ambiente, criar comida de carro, como o etanol, e não de pessoas, e assassinar toda uma área oceânica de cerca de 3 mil metros quadrados. Mas como assim? A agricultura do agronegócio, altamente dependente de combustíveis fósseis e baseada em pesticidas e fertilizantes, é colocada como altamente produtiva. Mas, na verdade, só consegue produzir mais à custa da destruição do solo. Ou seja, essa agricultura produz mais hoje, produzindo menos amanhã. 23% das terras agricultáveis do mundo estão em queda de produtividade. E para seguir produzindo muito, essa agricultura tem que necessariamente fazer um sobreuso de fertilizantes, como fósforo e nitrogênio, para mitigar essa queda de produtividade. O Brasil é um dos países com maior taxa de sobreuso de agrotóxicos e fertilizantes. Os Estados Unidos, nesse sentido, é um dos campeões. E onde todo esse veneno capitalista vai parar? Na água. Assim, o cinturão do milho estadunidense criou uma das maiores regiões mortas do oceano, lá no Golfo do México. O milho capitalista cria oceanos zumbis, onde não há nenhum peixe. Boa alvorada, período vespertino, noturno ou boa insônia para você que hoje vai ficar enjoado do próximo milho que você comer. Vamos falar da relação da produção do agronegócio do milho nos Estados Unidos com uma imensa área zumbi no oceano, lá no Golfo do México. Como a gente viu nessa breve introdução, o cinturão do milho é o ponto central para a gente entender porque existe uma zona gigante chamada Dead Zone lá no Golfo do México. Esse cinturão do milho que a gente está falando, ele é situado lá no meio oeste, no centro-oeste dos Estados Unidos, e ele é conhecido pela sua alta produção de milho. Composta por vários estados dessa região, desde Iowa, Illinois, Indiana, Missouri, Nebraska, Ohio, são muitos estados que estão nessa região. Essa área tem características historicamente climáticas positivas, tem solos que foram historicamente favoráveis para o cultivo de grãos, principalmente o do milho. Para vocês terem noção, os Estados Unidos sozinho, e principalmente essa região, é responsável por 31% da produção global de milho. Aí você pensa em um monte de milho. Milho para você, milho para você, milho para você. Mas é claro, né? Só menos de 10% de todo esse milho vira de fato milho, comida para você comer. O resto é etanol e ração. Você milho dependente, para você entender a milho-dependência do agronegócio, você tem que entender o sobreuso de fertilizantes. Como a gente disse na introdução, as terras agricultáveis estão diminuindo sua produtividade. Você só pode compensar isso jogando muito mais agrotóxico e principalmente fertilizantes, no sentido que a gente está falando aqui hoje. O sobreuso de fertilizante é essencial para a gente entender como que o Golfo do México é impactado por causa do cinturão do milho do agronegócio estadunidense. Como vocês estão vendo aí na tela, esse estudo do IPBES, do International Science Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, terrível essa sigla, né? O IPBES, ele afirmou que muitas terras do mundo estão em queda de produtividade. E o que faz? Você tem que colocar muito mais fertilizante nas terras, principalmente fósforo e nitrogênio. Então, galera, para entender direito como é que funciona esse sobreuso e para vocês verem a magnitude da desgraceira que isso causa, vocês podem ir lá no site da Our World in Data e ver esse mapa e brincar com ele. Lá tem dois mapas interessantes. Excesso de nitrogênio por hectare de terra ou a participação no excesso global de uso de nitrogênio. Esses dois mapas são muito interessantes, a gente consegue entender o grau de gravidade disso tudo, né? Então, quando vocês olham aí esse mapa que está na tela de vocês, a gente vai acabar percebendo que o Brasil, os Estados Unidos e alguns países centrais do agronegócio mundial, eles são muito dependentes de cada vez uma maior porção desses fertilizantes na terra. E aí, vocês podem ver, por exemplo, esse ranking aí, digamos assim, dos campeões no excesso de uso, sobreuso de fertilizante, no caso o nitrogênio. A China, dos países que tem excesso de uso de nitrogênio, ela é a campeã com 32% da parcela total.
a Índia 17%, os Estados Unidos com 10% e o Brasil vem na sequência com 2,78%. O Brasil necessariamente é um país menor que todos esses, né? E ele tem uma taxa de uso excedente enorme desse fertilizante. O Brasil, na verdade, usa aí mais de 40 quilos de sobreuso desse fertilizante por hectare em que planta. E aí, galera, você pode pensar, pô, mas e daí, né? Taca ali Red Bull que você fica doidão de energia e vai correr o triplo, não é? Ah, taca ali aí catuaba e um pouco de Guaraviton que você vai ter muita energia. Mas não, na verdade o que você faz é um processo de destruição do solo para poder manter uma produção louca daqueles grãos e que no processo de produção do próprio corpo da planta, de desenvolvimento da planta, no caso o milho, aquela planta e aqueles grãos da região, por exemplo, que a gente está falando do cinturão do milho, aquelas plantas não vão absorver todo esse fertilizante. Na verdade, a Our World in Data traz esse estudo dizendo que perto de 2/3 do que é aplicado nas lavouras não é aproveitado pelas plantas. E o que vira? Poluição. Ou seja, esse sobreuso não é absorvido pelas plantas e pelo solo, a gente tem um impacto gigante no solo, tudo isso se encaminha para os braços que vão alimentar, no caso, o rio Mississippi. Isso tudo vai parar na água. E isso, portanto, gera zonas mortas, zonas zumbis, onde não há peixes, onde não há animais, onde não há quase nada de vida. Aí você pode falar, ué, mas não vai nitrogênio, fósforo, os braços dos rios, eles levam nutrientes. Exatamente, por isso que a gente tem uma crítica à ideia de crescimento infinito. Toda coisa que é boa, se ela for em excesso, ela também vira uma coisa ruim. O excesso de nutrientes cria algas e outros corpos que vão aumentando exponencialmente, precisam de oxigênio para se reproduzir, acabam se reproduzindo muito, pegam todo esse oxigênio, cobrem uma boa parte da superfície e isso acaba bloqueando os raios solares num processo que a gente chama de proliferação de algas e isso mata desde os corais até os peixes, espanta toda a vida naquela região. Então, esse fenômeno é um dos principais na causa das zonas mortas, proliferação de algas. E depois a hipóxia, né? Esses seres vivos, digamos assim, essas algas, elas acabam sugando muito oxigênio, não sobra para ninguém, e aí quando elas morrem você diz, ué, elas vão para o leito do oceano e aí de boa, né? Porque a vida volta e se reequilibra. Não, elas começam a se decompor e essa decomposição consome muito oxigênio. E aí temos um quadro de hipóxia, ausência de oxigênio. Tudo que não tem oxigênio ali morre, vai para o saco. É exatamente o que está acontecendo no Golfo do México. Um dado importante, a maioria das zonas mortas oceânicas do mundo está localizada ao longo da costa oriental dos Estados Unidos, né, o Golfo do México, e nas costas dos estados bálticos do Japão e na Península Coreana. Uma galera que produz via agronegócio pra caramba. Agora, para a gente entender só geograficamente, vocês vão ver aí mapas e vão ver um pouco de vídeo. O rio Mississippi, ele tem muitos afluentes e eles serpenteiam mais de 3.200 quilômetros através de 32 estados nos Estados Unidos. Então, o agronegócio desses lugares todos vai jogando esses nutrientes, esses fertilizantes, essas químicas na água. O rio, então, pega todos esses sedimentos e vai levando para o sul, Louisiana, até ali acabar mais ou menos em Nova Orleans, no Golfo do México. Esses sedimentos são esses nutrientes que a gente falou e eles acabam sendo, pelo seu excesso, muito nocivos e vai acabar tudo nesse curso de água. Para vocês terem noção de como essa agricultura capitalista é mortífera, esse milho é um milho assassino, metralhadora de milhos aqui, ó, matando a vida no mar. O resultado é uma dead zone, uma zona morta do tamanho de 2 vezes a grande São Paulo no Golfo do México. Galera, reflexão do dia. Produzir milho assim é mortal. Se é que a gente consegue alimentar muita gente, o que é seriamente questionável, os custos sociais, humanos, econômicos são tremendos e, na verdade, isso tudo é antessala de uma destruição dos oceanos que acaba com o equilíbrio da vida da Terra e, inclusive, uma antessala da própria destruição da agricultura, que está ficando cada vez mais complicada na Terra. Então, em detrimento do agronegócio, prefira a agroecologia, prefira também vozes livres. Curta, compartilhe. Mande um ecosalve para os nossos amigos ecossocialistas e
dá uma força aí, né? Até a próxima, você que gostou desse tema e a gente se vê por aí. Como todo trabalho independente, esse podcast pode estar por um Pix, ou melhor, um Tris, sem o apoio solidário de seus ouvintes. Portanto, se você já se divertiu conosco, se enriqueceu, se informou, ou se fomos apenas um passatempo para você, nos ajude para que continuemos existindo. Sem financiamento, sem independência. Portanto, ajude o Vozes Livres se tiver consciência. Isso pode ser feito pelo nosso apoia-se/podcast Vozes Livres ou pelo Pix, pelo e-mail podcastvozeslivres@gmail.com, escrevendo no assunto a palavra Vozes. Nos acompanhe nas redes sociais, @Livrescop e @Livres Produtos do Bem.